Gravando, tudo bem com vocês? Aos poucos nós estamos aqui. Vamos desligar esse som aqui. A gente descobriu uma playlist maravilhosa. Tô aqui gostando bastante. Eu acho que é música indie que fala, né? Tá, enfim, vamos lá. Assim fica melhor, né? Vamos fechar aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Assim, não é parente não, tá, gente? Ele, esse cara legal, Immanuel Kant. Sim, esse cara viveu aí por volta de 1724 e morreu em 1784. É isso mesmo. 1724 e morreu em perdão, 1804. Ele viveu em torno de 80 anos aí. Tá, mas e daí? Ele teve uma grande contribuição para a filosofia, porque graças a esse cara nós temos aí diversas obras, diversas linhas de pensamentos que se voltam para a racionalidade não, perdão, ao empirismo e, consequentemente, a ética e a moral, que tanto nós estamos falando neste bimestre agora, nesse segundo bimestre, nós vamos entrar aí com fundo na ética e moral, porque são questões muito atuais, são questões assim pouco faladas, muita gente finge que será que existe? Será que não existe esse negócio de ética, né, tal? Para que ser ético? Qual que é a necessidade de ser ético? E nós vamos debater aqui. É muito importante que vocês saibam que Immanuel Kant, ele deixou no nosso livro da Positivo, né, que nós trabalhamos no ano passado, diz o seguinte, que Immanuel Kant fala que nós devemos fazer o correto porque é correto. Não porque tem alguém observando, ou então porque nós estamos sendo vigiados, né? Obviamente, porque tem alguém nos observando, mas ou então porque nós vamos ganhar um prêmio. Mas simplesmente por estar com a consciência limpa, porque é o correto a ser feito. Você tem que fazer aquilo porque tem que ser feito. Entenderam? Então é basicamente isso. Tem que fazer o correto porque é o correto a se fazer. Aí agora, professor, peraí, mas como eu sei o que é correto? Porque dentro do nosso dia a dia, aí nós entramos aqui nas evidências do cotidiano, problemas morais e problemas éticos. Tá. Então, na aula anterior eu aprendi que moral, ele é um código, né, social, né, onde é dividido aí entre o bem e o mal. É basicamente isso. Aqui eu tenho um conceito, eu vou ler para vocês e nós vamos destrinchar um pouquinho. Beleza? Mas esse aqui é para falar de Kant. Vamos falar de Kant, depois a gente fala sobre ética e moral. Então, Kant, ele era essa pessoa. Ele tem, digamos assim, uma descendência, né? Aqui diz, a palavra correta é nacionalidade alemã. E ele nasceu na cidade de Königsberg, uma cidade da Prússia Oriental, que mais ou menos hoje fica ali perto da Rússia, enfim, então. Em 1770, ele foi nomeado professor catedrático, né? Para você que não sabe o que é catedrático, é um professor titular, né? Onde a pessoa tem muita propriedade naquilo que ele fala, né? Então, ou seja, ele era um cara assim, digamos assim, pra gente não usar uma expressão, vou usar uma expressão fodástica. O cara era foda, entenderam? Tá, voltando. Então, ele era esse cara. Teve várias obras aí que mais à frente eu vou falar aqui pra vocês. E ele tinha uma vida monótona. Sim, uma vida monótona. E tem uma palavrinha aqui que é monótona e pontual. Como assim, professor? Às vezes ele passava na rua da cidade dele e o pessoal sabia a hora pelo horário que ele passava, porque era todo dia a mesma coisa na vida dele. E ele teve, digamos assim, a vida dele inteira foi voltada para os estudos, né, e contribuições aí das ciências, como matemática, física, enfim, e filosofia, correto? Então ele foi professor da Universidade de Königsberg e nunca saiu da cidade dele. É muito importante que vocês saibam disso. Ele nunca saiu da cidade dele. Tarará. Obrigado, motoqueiro fantasma, atrapalhando minha videoaula. Então, os trabalhos dele foram sobre física, matemática, etc. Ele foi um grande pensador, pensou muito, teve diversas teorias aí, e infelizmente morreu. Mas ele, lógico, né? Também queria como já vivo até hoje. Mas assim, ele morreu com 80 anos. Então, expectativa aí. Ó, tem alguém passando mal, né? Enfim, falou de morte, Deus o livre. Enfim, vamos voltando. Então, ou seja, ele morreu aos 80 anos. Este é Immanuel Kant. Diversas contribuições para a filosofia,
teve aí questões voltadas para a ética e moral, o que entender o que é a ética, conceituar o que é a moral, o que devemos fazer quando somos éticos, e é tudo isso que nós vamos começar a conversar a partir de hoje. Então vocês já sabem, Immanuel Kant nasceu lá em 1724, morreu em 1804, teve aí 80 anos, grande estudioso, né? Uma vida monótona. O que que é uma vida monótona? É sempre a mesma coisa, aquela vida rotineira, né? De casa para o trabalho, de trabalho para casa, tal. Nunca saiu da cidade dele. Nasceu em Königsberg, tá? Uma cidade ali no oriente da Prússia, que fica mais ou menos ali perto da Rússia, enfim, tal. E é isso que nós temos para hoje, né? Conforme a série lá no ensino médio, você vai rever esse cara aqui e vai entender que ele teve grandes questões aí voltadas para o liberalismo e piriri parará, ok? Agora vamos para o segundo vídeo.